Você já teve alguém que pulou no seu carro e gritou: dirige? O que você fez? Eu e minha esposa reservamos um táxi para nos levar até a estação de trem após um encontro. Aquela estação tinha o primeiro de 2 trens. E se perdêssemos, teríamos uma tonelada de problemas. Então assim que o táxi apareceu, entramos e fomos. O trem sai em 10. Drive. O cara dirigiu como se não houvesse amanhã. Nos levou até lá a tempo e conseguiu uma gorjeta de 20 euros. Não houve tempo para mudanças e ele mereceu totalmente. Enquanto esperava para pegar alguém, um cara qualquer absorto em seu telefone entrou no meu banco de trás e disse: tudo bem, vamos embora. Ele pensou que eu era seu Uber. Eu me virei e comecei a explicar a ele que eu não era um Uber. Então percebi que nós conhecíamos. Rimos como loucos por causa da ridícula coincidência de tudo isso antes de seu Uber atual chegar e ele se apressou. Meu bisavô costumava dirigir táxis para viver e um dia um homem apontou uma arma para sua cabeça e lhe disse para dirigir. Meu bisavô achava que o cara ia matá-lo eventualmente quando chegassem a um determinado destino ou se encontrassem com outra pessoa. Então uma vez que ele chegasse a uma estrada de frente para o rio Hudson, ele dirigia como louco, como 100% pedalar até o metal. O cara começa a se passar e diz coisas como: que diabos você está fazendo? Você está louco? Meu bisavô apenas diz: bem, se você vai me matar, então você está morrendo comigo, e depois continua a bater nos intervalos e o cara acaba voando através do para-brisa. Era minha irmã, mas ela estava passando por um divórcio confuso. E estava com seu marido de então para ir a um ponto de dinheiro para conseguir algum dinheiro para alguma coisa. E ao longo do caminho eles tinham discutido. Ela saiu do carro para pegar o dinheiro, deu meia volta e voltou para o carro. Ainda absolutamente fumegante da discussão, ela nem sequer olhou para ele, apenas se afivelou. Sentou-se ali por um momento e depois estalou: vá em frente então. Drive, vá em frente. Então, a senhora no banco do motorista do carro que não era do marido respondeu: ok. Aonde? Na verdade, quase 11 anos atrás, fui eu quem pulou em um carro ao acaso e gritou: dirija. Havia uma grande festa de estudantes e algumas pessoas decidiram me roubar. Acabei de receber um novo telefone BlackBerry. Por isso estava determinado a não deixá-lo ir e decidi correr. Entretanto, eu estava muito bêbado e os caras me pegaram muito rápido e começaram a me dar pontapés na cabeça. Consegui escapar várias vezes, ou talvez eles me soltaram e eventualmente me pegaram de novo. Eu não sabia o que fazer, mas vi um carro aleatório na rua esperando nos semáforos. Então saltei para dentro dele e gritei: drive. Havia um casal no carro e a garota começou a chorar imediatamente enquanto o cara me perguntava: dirija. Onde? Eu disse a eles para irem à delegacia, mas eles não queriam ir. Então eu disse a eles para me levarem para casa. Eu estava tão confuso, suponhamos que por espancamento, que não conseguia explicar onde ficava minha casa. Eu podia simplesmente dizer-lhes o nome da minha cidade, que ficava a 15 quilômetros de distância. Eles me largaram no meio da cidade e por algum milagre alguém me reconheceu e me levou até minha casa. Fui direto para a cama e acordei de manhã em uma cama ensanguentada. Fui para o hospital, tive maxilar fraturado em 8 lugares, etc. E passei algumas semanas em um hospital. Eu nunca descobri quem era o motorista. Quem me dera poder. Um amigo e eu fomos ratificados em um clube N. A amiga ficou pior do que eu. Então ela não pôde ficar de pé e eu a levei para fora do clube com a ajuda de um segurança. O cara que nos seguiu para fora do clube tentando nos ajudar a levá-la para fora. Durante todo o tempo dizendo ao segurança que ele era nosso amigo. Nossa boleia era logo ao cimo da rua. E ela levaria daqui. Nós não o conhecíamos. Conseguimos transformá-lo em um táxi. E esse cara até tentou perguntar ao taxista para onde estávamos indo. E eu era muito inflexível com o segurança e com o taxista que não conhecíamos este homem. Assim que fechamos as portas do táxi, eu disse ao taxista para trancar as portas e apenas drive. Ainda nem tive tempo de procurar o endereço de nosso hotel, mas sabia que não tínhamos que sair daquela situação e afastar-nos daquele homem e de seus amigos o mais rápido possível. Convencido de que se eu tivesse bebido mais da minha bebida, eu estaria no mesmo estado que meu amigo e provavelmente ambos teríamos sido traficados por seres humanos. Não exatamente um salto e uma viagem, mas, sim, aconteceu uma vez. Fiz uma viagem de manhã cedo para pegar um cara de uma parte movimentada da cidade às 7 da manhã. Ele me disse para ir sentar em um estacionamento de Dunkin' Donuts de frente para a estrada principal. Estou recebendo tempo de espera, portanto, não me importo no início, mas depois de uns bons 15 minutos,
Tive que perguntar sua história. Ele terminou com sua ex-namorada alguns meses antes para que ele pudesse arrumar suas coisas. Eles terminaram para o bem de ambos, mas definitivamente pareceu ideia dela. De qualquer forma, Ellie me diz que está entrando num avião para outro estado para começar um novo emprego. Um novo tipo de vida. Amanhã Ellie conhece a rota de sua ex-namorada para o trabalho e nós estávamos vendo a saída do bairro dela. Nós íamos persegui-la para um último adeus. Então, mais 10 minutos passam e finalmente vemos o veículo que ela havia descrito para mim encostar no semáforo para virar à direita. Chegamos ao semáforo do outro lado dele e estamos esperando para virar à esquerda. Naturalmente, quando o semáforo muda, ela vai primeiro e acabamos tendo que literalmente persegui-la através do trânsito matinal em uma estrada movimentada de 2 pistas por cerca de 2 milhas e 4 cruzamentos antes de chegarmos ao seu lado. Ela sinaliza para baixo, e todos nós partimos para um estacionamento de restaurante. Para meu deleite, ela ficou realmente feliz em vê-lo. Trocaram muitos abraços e beijos. Se abraçaram e falaram em tons suaves e íntimos por uns bons 20 minutos. Sim, o medidor ainda estava correndo. Foi muito doce, se bem que um pouco chato para sentar. Eu o levei de volta para casa depois. Ele ficou muito grato e me pagou o que me era devido. Sem gorjeta, mas era uma tarifa decente de cerca de $50. Não exatamente dirigir, mas mais um colapso emocional levou a dirigir mais rápido. Eu estava atrasado para o meu avião porque estava em uma nova cidade. Meu telefone estava sem bateria. Então peguei emprestado seu carregador de carro para ligar para o aeroporto. Era o último avião do dia e sua hora estimada de chegada teria minha chegada quando o avião deveria partir. Perguntei se eles poderiam aguentar 10 minutos para me poupar a noite no aeroporto e eles enviaram um não. Comecei a tirar os olhos porque estava quebrado enfrentando a perspectiva de gastar $300 em uma noite no aeroporto sozinho. Sem dizer nada, ele pegou as caríssimas estradas com pedágio e me levou até lá com 5 minutos de sobra. Corri como um inferno e cheguei lá com literalmente segundos de sobra. Acho que o Uber custou $50, mas as estradas com pedágio custaram uns $10. Eu tenho sido a pessoa para saltar em um carro e gritar isso, seguido do endereço. Meu cartão de débito expirou no dia em que eu ia embarcar em uma viagem de trem de mais de 180 libras. A perda teria sido devastadora para mim na época e eu também só poderia fazer esta viagem uma vez. E eu não consegui obter as passagens como resultado. Então tive que voltar para minha casa para recuperar documentos para provar que tinha permissão para embarcar. Dei-lhe uma boa gorjeta por sua velocidade e compreensão. Ou seja, joguei um 2110 em seu assento de passageiro. Gritei muito obrigado, e corri para fora da porta porque eu tinha apenas alguns minutos para entrar a bordo do trem no retorno. Fui tão rápido que derrapei para dentro da estação. Agora eu sempre recebo minhas passagens com antecedência. Eu estava no meu trajeto e tinha acabado de sair da garagem embaixo do meu apartamento. Dei a volta por uma esquina muito lentamente para que o mecanismo de travamento automático da porta funcionasse. Parei em um sinal de parada. E um homem simplesmente abriu a porta e entrou. Eu gritei para ele: que diabos você está fazendo? Ficou surpreso. E ele começou a pedir desculpas e saiu. Acho que ele pensou que eu era seu amigo dando-lhe uma carona. Me aterrorizou. Sempre tranque as portas manualmente agora. Desculpe-me, mas não há parte de dirigir. Quando eu tinha 17 anos, eu ia buscar minha irmãzinha e sua amiga na escola por volta das 22h39 horas. Minha irmã na espingarda e sua amiga nas costas. Chegamos ao semáforo no final do estacionamento da escola e esta senhora preta mais velha por volta de 50 a 60 entrou no banco de trás. Eu, completamente chocada por alguém ter sequer tentado isto, não tinha ideia do que fazer. Eu a levei cerca de 2 minutos de carro até uma dessas lojas de cigarros e lhe disse para sair. Ela me perguntou se eu poderia levá-la para casa, mas desde que finalmente tomei juízo, isso definitivamente não estava acontecendo. Eu sempre me pergunto o que minha amiga irmã estava pensando naquele momento. Sou motorista de táxi e uma vez que o centro de despacho me envia a um hotel para buscar um cliente, dei a hora prevista de chegada, mas a recepção disse para vir mais rápido. Cheguei lá o mais rápido possível e o cliente já estava esperando lá fora. Colocamos suas coisas no porta-malas e dissemos que a balsa partiria em 10 minutos. A estrada era rural, portanto sem semáforos. Eu estava indo o mais rápido possível, mas sem cruzar nenhum limite. Então eu dirigi imediatamente para a área portuária, não onde os táxis deveriam estar,
com segundos de sobra antes que a balsa estivesse prestes a partir. Eu conduzi alguns metros de distância da rampa da balsa. Ele deu uma gorjeta de 2 euros. Foi uma recompensa de alto risco e baixa recompensa que não estou disposto a aceitar novamente. Eu dirijo táxis e estava do lado de fora de um belo hotel em Edmonton, Alberta. Há cerca de 10 anos. Com 2 clientes. Era por volta das 22 horas e estávamos tentando encontrar um lugar agradável para jantar. De repente, um senhor mais velho, bem vestido e com cabelos muito prateados, saltou na nossa frente e parou um táxi que passava de carro. Ele gritou: polícia! Estou mandando vir este táxi. Então ele fez um movimento para que entrássemos. Por alguma razão, provavelmente por causa de nosso nível de embriaguez, nós obrigamos. Uma vez que entramos, ele disse: leve estes senhores a Sorrentinos imediatamente e peça, insira o nome da pessoa aqui. E lá fomos nós, sem fazer perguntas. Nenhum de nós sabia quem ele era ou jamais o viu novamente, mas fomos a Sorrentinos toda vez que estivemos em Edmonton a partir daquele momento. Uma vez, dirigindo por São Francisco ao entardecer, meus amigos e eu estávamos dirigindo por uma rua tranquila. Como estamos num semáforo, olhamos para a esquerda e vemos este cara lutando com a bolsa desta mulher enquanto ela o pulveriza com spray de pimenta. Um outro cara entra correndo e o ataca tentando roubar a bolsa da mulher. A mulher, em pânico, corre em direção ao nosso carro e salta no colo de meus amigos no banco do motorista e grita: drive. Um de meus amigos liga para o 911 enquanto dirigimos para um posto de gasolina. Eventualmente os policiais aparecem e nos fazem algumas perguntas para ajudar a identificar o cara. Afinal, o cara que atacou o ladrão o manteve em um cadeado até a chegada da polícia. Acabamos sendo dispensados e começamos nossa viagem de 2 horas para casa. Foi uma experiência tão estranha. Espero que a senhora esteja indo bem, onde quer que esteja agora. Isto aconteceu com meu irmão em um Expresso Panda quando ela estava no colegial. Minha memória dos acontecimentos é um pouco confusa, mas um cara entrou em seu carro e disse a ele para dirigir. Ele o fez e deixou lá. Meu irmão chegou em casa e quando ele nos disse, perguntou se achava que deveria chamar a polícia. Minha mãe foi como se chamasse a polícia. Não me lembro o que o cara fez, mas quando meu irmão chamou a polícia, eles lhe agradeceram por ter ligado, pois tínhamos uma descrição do seu carro como aquele em que o cara entrou. Fato engraçado, meu irmão é agora um policial para esse mesmo departamento. Eu dirigi um táxi por alguns meses em uma cidade próxima ao mar. Era uma tarde tranquila. Eu só tinha 2 passagens em 90 minutos e enquanto estacionava na praça de táxis lendo, de repente uma das portas traseiras é aberta. Uma mochila jogada em um cara mergulha de cabeça gritando: leve este carro para o barco o mais rápido que ela for. Eu desatei rindo. Eu nunca esperaria que algo assim acontecesse na vida realismo. De qualquer forma, estando familiarizado com os horários do ferry, eu sabia que tínhamos muito tempo. Era apenas uma viagem de 2 milhas e o barco não navegava por mais 20 minutos. Então nenhuma lei foi quebrada para levá-lo até lá. Mas o cara estava com muita pressa. Ele me jogou uma 20 libras e não esperou pelo seu troco de 18 libras. Eu estava de férias na Alemanha, no meu tio, e nós estávamos dirigindo pela cidade. Eu e meu primo estávamos no banco de trás e ela estava dirigindo. Paramos no semáforo e havia um cara tirando fotos aleatórias de todas as placas dos carros. E meu tio é como trancar as portas. Eu tranquei minha porta e meu primo trancou seu lado. Após alguns segundos, o cara tenta destrancar uma das portas do banco de trás. No início dos anos 70 havia uma série de estabelecimentos de parkanda aí perto do aeroporto de Dallas Love Field. Eu dirigi meu Ford Falcon Club Wagon, uma espécie de minivan antecipada, em uma, já que eu estava fazendo uma viagem de negócios. Quando eu parei para deixar meu veículo, uma jovem saltou para o banco do passageiro e disse rápido: leve-me ao aeroporto, está quase na hora do meu voo partir. Eu respondi: bem, normalmente eu ficaria feliz, mas meu voo também parte muito em breve. Ela ficou mortalmente envergonhada enquanto rastejava de volta para fora e procurava a verdadeira van de entrega. Eu era o cara que pulou no carro. Eu estava de férias em Iaé, bêbado. Saí de um bar. Era um dia de semana e eu estava procurando outro lugar para festejar. Cheguei a um lugar onde tinha estado anos antes, chamado Millers, que fica em uma praça chamada Cotamart, acho eu. Eu esqueci como soletrar em holandês. Eles me apontaram para longe e eu acabei pegando carona em bicicletas com esses estudantes uni para um lugar chamado Gabor. Eu acho. Era um buraco na parede, tipo barra. Eles não aceitaram o cartão.
Então eu desci a rua para pegar dinheiro. Logo depois, percebi que estava tão bêbado que me esqueci de como voltar, apesar de estar a 20 metros de distância. Parei para perguntar a esses grupos de marroquinos que procuravam orientação. Para observar, é um estereótipo na Holanda que os marroquinos estão todos envolvidos em atividades obscuras. De qualquer forma, eles disseram que não sabiam para onde eu estava indo. Então eu comecei a andar na direção errada. Cerca de 10 metros abaixo, um deles correu até mim e disse que sabia para onde eu precisava ir. Ela então me ofereceu um esguicho que me embriagou dizendo que sim e nós começamos a caminhar. Sinos de alarme disparavam repetidamente na minha cabeça, mas a bebida e a erva continuavam a empurrá-los para fora. Depois de cerca de 20 minutos de caminhada, eu sabia que as coisas iriam acabar mal e continuei tentando conseguir que os poucos transeuntes me ajudassem. Mas todos na rua estavam perdidos naquela época. Um turista. Eventualmente, isso se tornou briga ou fuga para mim e quando vi um táxi descendo a rua, literalmente pulei na frente dele balançando meus braços. O motorista já tinha um passageiro dentro dele, mas abriu a janela e perguntou o que eu queria. Meus olhos, vermelhos como um demônio, enquanto eu assobiava: homem, você gota, ajuda-me, homem. Este guia, eu não conheço, cara. Eu não sei para onde ele quer me levar. Cara, eu preciso voltar para o meu homem do hotel. Estou hospedado no novo hotel do homem da rua principal. Por favor, homem, me ajude, homem. O motorista deu uma olhada no passageiro e foi entrar. O cara com quem eu estava andando acabou de reservá-lo na rua e o taxista me levou para casa. Minha tarifa era como 10 euros, mas eu lhe dei 50 euros porque ele pode ter salvo minha vida.